Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós iremos iniciar uma coleção de vídeos voltados a falar, a trabalhar um pouco sobre os sacramentos. Então, nós sabemos que a Igreja nos apresenta 7 sacramentos: o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a confissão, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Então, afinal, o que são os sacramentos? Para que eles servem? O Papa São Leão Magno nos diz que os sacramentos são a presença visível do Cristo crucificado no meio do seu povo. São Boaventura nos diz que os sacramentos são a vontade do crucificado de ficar junto do povo para o santificar. Então, os sacramentos eles estão nos apresentados de formas diversas dentro da atualização do mistério pascal de Cristo. O depósito da fé nos diz que os sacramentos nos levam a caminhar para Deus, a encontrar-se com Deus. Por isso que dentro dos ensinamentos da Igreja nós encontramos, por exemplo, no Código de Direito Canônico, no cânon 844, que diz assim: no cânon 840, que nos diz: os sacramentos do Novo Testamento, instituídos pelo Cristo Senhor e confiados à Igreja, com ações de Cristo e da Igreja, constituem sinais e meios pelos quais se exprime e se robustece a fé, se presta culto a Deus e se realiza a santificação dos homens. Por isso, muito concorrem para criar, fortalecer e manifestar a comunhão eclesial. Em vista disso, os ministros sagrados e os outros fiéis, em sua celebração, devem usar de suma veneração e devida diligência. Ou devida diligência. O batismo é um dos primeiros sacramentos que nós aprendemos. Mas antes de entrar especificamente neste sacramento, nós devemos entender esse conceito dos sacramentos. Os sacramentos são meios que a Igreja utiliza para que nós possamos vivenciar de forma mais firme a nossa fé. São os meios, podemos assim dizer, os requisitos para que nós possamos nos identificar como cristãos verdadeiramente. Então, dentro dos 7 sacramentos, nós encontramos uma lista de sacramentos, E o primeiro é o batismo. O sacramento do batismo, ele nos possibilita ingressar na família celestial de Deus, a sermos participantes do corpo místico de Cristo. Muito tempo a gente ouve nessa expressão, o batismo nos torna filhos de Deus. Mas antes nós éramos filhos de quem? O batismo, ele nos torna membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Nós já somos filhos. Quando Jesus morre crucificado na cruz, ressuscita ao 3º dia, ele nos faz co-herdeiros do reino dos céus, diz São Paulo. Então, o batismo ele nos confirma o ingresso à família mística de Cristo, ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja. No cânon 849 do Código de Direito Canônico, nós vamos encontrar um texto que diz: o batismo porta
dos sacramentos, em realidade, ou ao menos em desejo necessário para a salvação, pela qual os homens se libertam dos pecados, são de novo gerados como filhos de Deus e se incorporam à Igreja. Configurados com Cristo por caráter indelével, só se administra validamente essa alusão com água verdadeira, juntamente com a devida forma verbal. O sacramento nos torna, diz o cânon, novamente filhos de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Todos nós temos, por causa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o pecado original, a mancha do pecado original. Então, por causa desse pecado, mesmo nós sendo filhos de Deus, quando Ele nos cria, por isso Deus nos criou, façamos o homem nossa imagem e semelhança, nós somos filhos, criaturas, filhos de Deus, mas por causa do pecado, nós acabamos construindo uma barreira. Mesmo sem pedir, o pecado original já é essa barreira que é nos colocada diante de nós e de Deus. E o batismo, ela vem purificar, não é tirar, né? Batizou, não tem mais o pecado original, não é essa mancha, ela permanece em nós, porém purificada. O batismo, ele nos purifica, ele nos possibilita novamente esse retorno à família de Deus, ser chamado filhos de Deus, e esse ingresso à Igreja de Cristo, ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Esse que acontece com o batismo faz conosco. Por isso que a Igreja tem o costume de batizar crianças. Mas, João, criança tem pecado? Ela não cometeu nenhum pecado, sim. Ela não cometeu nenhum pecado. Mas nós nascemos com a mancha do pecado original. Então, o batismo de crianças é uma forma também de purificação para aquelas crianças, para que elas possam fazer parte desde cedo do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Por isso, há o batismo de crianças dentro da Igreja. Não é algo errado, nem coisa inventada, não. É uma forma que, conforme a tradição, o magistério, a Igreja entendeu que também naquela criança o pecado original lhe causava algo ruim. Então, portanto, era necessário que também elas experimentassem dessa graça da participação do corpo místico de Cristo, de uma purificação que o batismo nos traz. No Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20, diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus aproximou-se deles e disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quando Nosso Senhor ressuscita, aparece aos apóstolos e depois ele já vai se preparar para a ascensão. A gente vai ver muito isso também no Evangelho de São Marcos, depois das palavras: Jesus sobe aos céus, ascende aos céus. Ele dá essa missão aos apóstolos, de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinar a esses batizados o que eu vos ensinei, o que vos prescrevi. Então, o batismo, ele é a porta para recebermos todos os outros sacramentos. A partir do batismo, a pessoa, o cristão católico, ele tem acesso sem distinção a todos os sacramentos, com certas exceções. Por exemplo, a pessoa que vive
em pecado público, como vamos dizer, que vive uma segunda união, que vive amasiado, não pode se aproximar dos outros sacramentos, como a Eucaristia, a confissão, pelo fato de viver aquela situação de pecado público, né? Então, para que ele possa voltar aos sacramentos, ele tem que se arrepender. Está entendendo? O batismo, ele não anula o pecado, a mancha do pecado. Ele nos purifica para a participação. O sacramento que nos anula os nossos pecados, pela autoridade de Cristo e em nome de Cristo, é o sacramento da confissão. Pelo batismo nós temos acesso a todos esses sacramentos. Porém, eu tenho a liberdade de decidir se quero ou não ter acesso a esses sacramentos. Por isso que quando nós vivemos essa situação de pecado, por exemplo, não se pode participar dos outros sacramentos. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1236, nós encontramos essas palavras. O anúncio da palavra de Deus ilumina com a verdade revelada os candidatos e a Assembleia e suscita a resposta da fé inseparável do batismo. Com efeito, o batismo é de maneira especial o sacramento da fé, uma vez que é a entrada sacramental da vida de fé. Então, o batismo, ele nos faz, repito, caminhar dentro dessa espiritualidade do corpo místico de Cristo. É o batismo que nos ensina a dar os primeiros passos na nossa fé. Por isso que na fórmula do batismo, quando nós vamos batizar as crianças, o padre ou o diácono ou o ministro responsável pelo batismo, ele pergunta: o que viestes pedir? O que pedis à igreja? E a gente responde: o batismo. E ele depois começa várias interrogações, e uma ele pergunta: prometeis ensinar na fé essa criança que trazeis ao batismo? Pergunta aos pais e aos padrinhos. E nós respondemos: sim, prometo. Então, é uma responsabilidade nossa no batismo a formar na fé, a gerar na fé aquela criança. E, consequentemente, depois que ela chega à idade de 15 anos, por exemplo, ela recebe o sacramento da crisma, ela confirma assim a sua fé e vive de forma mais responsável agora a fé que um dia foi professada por ela e que agora ela professa de viva voz. Portanto, o sacramento do batismo nos dá essa possibilidade de vivenciar a nossa fé e de experimentar de forma mais forte, de forma mais concreta, aquilo que professamos e cremos. O batismo não é um símbolo, uma simbologia. Não. O batismo é o nosso ingresso para participar do corpo místico de Cristo, é o nosso ingresso para a nossa vida de fé, para a nossa participação junto com Jesus. Em 2007, 2008, o Papa Emérito Bento XVI veio ao Brasil participar da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, CELAM, e geraram um documento chamado Documento de Aparecida, e lá os bispos da América Latina e do Caribe, junto com o Papa, óbvio,
O Papa veio fazer apenas a abertura, mas também deixou as suas contribuições. Então, eles dizem que todos os cristãos batizados são discípulos e missionários de Cristo. Nós, através do batismo, além de participantes do corpo místico de Cristo, também somos participantes efetivos do anúncio da palavra. Somos missionários e discípulos de Jesus, porque entendemos que no crucificado está a razão da nossa fé, está a nossa salvação. É o Senhor da nossa vida, que sofre no madeiro da cruz, mas que permanece conosco. O batismo é um convite a assumir essa nossa vocação, vamos assim dizer, de anunciadores do reino, de ser evangelizadores, de ser missionários de Cristo. Não é uma obrigação, um dever do padre, do bispo, do papa, das freiras apenas, não. É de todos nós cristãos batizados, de anunciar o Evangelho. Agora, claro, não podemos fazer o anúncio de qualquer forma. É como diz São Paulo: se porventura aparece o anjo a vocês que venha ensinar o Evangelho diferente daquele que nós falamos e ensinamos, considerai anátema e não o escutai. Ou seja, nós não podemos fazer um anúncio diferente daquilo que a Igreja por tanto tempo anunciou, professou e acreditou. Não. Mas devemos fazer o anúncio daquilo que a nossa fé nos formou e nos ensina e forma. O depósito da fé guardado pelos apóstolos, hoje nós vemos na presença do Santo Padre, o Papa Francisco, e dos bispos,